Amém, queridos. Glória a Deus, pode assentar, fique à vontade. Só informando, às vezes algumas pessoas gostam, né? Se você quiser ter o esboço da mensagem, está lá no meu Facebook, tá bom? Inclusive, se você quiser acompanhar a mensagem pelo esboço, está lá. Se eu não me engano, é Pastor Cote, tudo junto, @Pastor Cote, não é? Acho que tem um arroba primeiro, depois Pastor Cote, tudo minúsculo. Vamos só levantar um clamor pelo nosso governo. Eu senti da gente orar. Pode ficar sentado, só concorda. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E juntos aqui, Senhor, nós queremos, nessa oportunidade, com um só coração, uma só alma, uma só voz, levantamos e nos achegamos a Ti, Senhor, clamando por essa equipe de governo que o Senhor tem preparado para essa nova gestão. Que o Senhor possa cercá-los com os teus cuidados, com a tua boa mão. Senhor, que o Senhor possa fazê-los cheios do espírito de sabedoria e revelação. Senhor, que aquela unção que o Senhor deu para José, para Daniel, para Neemias, para Moisés e para tantos outros, que essa mesma unção, o Espírito do Cristo, do Messias, venha sobre esse governo. Senhor, e que realmente seja feita toda a sua vontade nessa nação. Venha o teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nossa proposta é um alinhamento, e eu gostaria de continuar compartilhando com você dentro de uma perspectiva do Brasil, do que Deus está fazendo nessa nação. Tenho sentido isso. E eu vejo muito claramente um tempo de muita prosperidade pela frente, um tempo de crescimento. Honestamente, me preocupa um pouco. Tá? Esse tempo de porque quando uma nação prospera, todo mundo vai a reboque, todo mundo prospera, e a gente sabe, nós vamos ver, o reino de Deus é um reino de abundância, Deus sempre tem muito para todos, mas eu creio que nós temos um tempo muito especial pela frente. Muita gente vai crescer, muita gente vai prosperar, mas talvez muitos não estejam prontos para isso, porque a prosperidade, o sucesso, traz muitos perigos, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você. Eu queria falar um pouco dentro do livro de Deuteronômio. Ontem nós falamos um pouco dentro do livro de Abacuque, e eu gostaria de falar um pouco dentro do livro de Deuteronômio. Nós podemos resumir todo o livro de Deuteronômio em 3 sermões de Moisés, quando eles estavam ali nas campinas de Moabe, na iminência de entrar na terra prometida. Essa palavra aí, Deuteronômio, uma palavra que alguns têm até dificuldade de pronunciar, não é? Mas deriva do primeiro versículo, quando a Bíblia fala assim: estas são as palavras de Moisés, as palavras que Moisés falou. E quando você mergulha um pouco aí no conteúdo desse livro, a gente pode discernir realmente uma grande preocupação no coração de Moisés, tinha uma grande preocupação. Esses 3 últimos sermões da vida de Moisés, porque nós sabemos, Moisés não entraria na terra, ele não entraria, mas
havia algo que ele tinha que lidar e que realmente trouxe uma grande preocupação, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Veja bem, aqui em Deuteronômio 8, eu acho muito interessante esse capítulo, e pessoalmente eu já tive assim experiências muito fortes com esse capítulo. Mas no verso 2, a Bíblia fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. A palavra aqui tem muito a ver com afligir, humilhar. Fala assim, para te provar. Na concordância Strong tem esse sentido de analisar, testar, revelar uma coisa que ainda não está evidente. E fala assim, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse versículo eu acho muito interessante. Veja bem que todo esse processo de Deus com o povo ali no deserto, que inclusive acabou se estendendo bastante, poderia ter sido em torno de 2 anos, mas acabou se estendendo para praticamente 40 anos. E, no fundo, a intenção de Deus, por incrível que pareça, é essa: saber o que aconteceria no futuro. Isso pode soar estranho para muitos de nós, mas, sei lá, é o que a Bíblia está dizendo. Essa palavra saber é isso, é perceber, ver, descobrir, discernir, não é? Saber por experiência. Então, como é que Deus antevê o futuro? Como é que Deus sabe o futuro? Ele prova o nosso caráter. O nosso futuro começa na maneira como nós respondemos às provas de Deus. E eu preciso te dizer isso, que a nossa vida cristã é pontuada por muitas provas. Nós não podemos criar a expectativa de uma vida espiritual esvaziada de provas. A vida espiritual é feita de muitos Getsêmanes, muitos calvários. Eu sei que é difícil dar um amém para isso, mas eu preciso te dizer como as coisas funcionam. E aqui fala então sobre esse aspecto contundente da prova, a humilhação. Humilhação. A maneira como você lida com a humilhação revela se você está disposto ou não a guardar os mandamentos de Deus.